Iniciar a gravação. Ok, bem, sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos à nossa 13ª edição das nossas mesas redondas online, dentro do projeto Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. Eu quero agradecer a todas e a todos que estão aqui conosco. É um tempo de, sem dúvida nenhuma, de enriquecimento, um tempo de muita produção, muita produtividade. Quero agradecer a professora Cristina, a professora Dione, a professora Kátia, a professora Camila, que não poderá estar aqui possivelmente conosco, aceitou o convite, quero fazer menção ao nome dela. Nós temos hoje uma temática muito especial, que é exatamente o protagonismo feminino na pesquisa em música no norte e sul do Brasil, tá? Com a presença da professora Dione, professora Cristina, e com a mediação da professora Kátia Mello. Então, quero convidar vocês, na verdade, para essa mesa muito especial. Com vocês, eu já passo para a professora Kátia Mello, mas antes disso, eu quero fazer a leitura do currículo da professora Kátia Mello. Kátia Maria dos Santos Mello. Ela possui graduação em Serviço Social pela Universidade da Amazônia, especialista em Gestão em Política Social pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Política Social pela Universidade de Brasília e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Política Social do Departamento de Serviço Social, SER-UNB, Brasília 2016. É professora efetiva da Universidade do Estado do Pará, UEPA, desde 2008, pesquisadora do Grupo de Pesquisa sobre Violência, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças, Adolescentes e Mulheres, Violes SER-UNB, e do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Música, em Sociedade, Saúde e Meio Ambiente na Amazônia da UEPA. Ela coordena o campus da UEPA em Vigia de Nazaré, no Pará, desde março de 2019 até os dias atuais. Então, com vocês, a professora Kátia Mello fazendo a coordenação da mesa. Boa mesa para todos e todas. Boa tarde a todas e todos. É com grande satisfação que a gente inicia essa roda de conversa, essa roda agradável e forte de conversa, né? Desencadeada por um grande movimento criado pelo professor Augusto com os alunos do curso de música do Campus 17, Vigia de Nazaré. Esta modalidade, ela vem ao encontro, né, essa ação de hoje, ela vem ao encontro do projeto que o professor coordena, chamado Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate, né? E, para tanto, o professor Augusto, a partir das suas pesquisas engajadas, articulou a relação norte-sul, mostrando a fina e necessária conexão, interlocução entre esses saberes musicais. Hoje nós temos aqui duas estrelas da pesquisa da música, as quais eu tenho uma grande alegria de poder estar fazendo essa mediação. E a nossa temática vai tratar do protagonismo feminino na pesquisa em música no norte e no sul do Brasil. Então, vocês estão vendo, é uma temática desafiadora, possível de interlocução com essas mulheres guerreiras que nós temos aí. Hoje nós temos aqui a professora doutora Dione Colares, né, uma professora conhecida internacionalmente pela sua obra, pelo seu trabalho, e temos também a professora doutora Cristina Rolim Butel. Eu não sei se eu falei direito, professora Cristina, me perdoe, né? Teríamos também a bolsista, né, Camila de Luna Paiva, a quem a gente já justifica a ausência em virtude de problema de conexão, chuvas fortes no sul. Parece-me que estava prevista uma frente fria, né? E para cá veio a frente quente, professora. E nós temos aqui pessoas participando conosco, sabendo que esse é um espaço que está aberto, a gente pode interagir aqui no chat. Nós temos a retaguarda aqui do Daniel, que é nosso aluno do curso de música aqui do Campus Belém, né? E também mandar um abraço para o nosso aluno do curso de música, o Glauber, que me fez esse convite. Não pode estar hoje, porque também está com problema de conexão, mas
está na articulação dessa mesa. Então, a nossa dinâmica, ela vai permitir com que vocês, no primeiro momento, podem falar em 20 minutos, tá? Eu solicito, nossos interlocutores que mantenham seus fones e câmeras desligadas, né? E após a fala de uma professora, eu faço a leitura apresentando, né? E depois segue, e depois a gente abre para o debate, para o grande debate, para as intervenções e contribuições. Nós vamos começar com a professora Dione, a qual eu gostaria de apresentar. Eu vou desligar aqui meu áudio para eu poder ler melhor e para a conexão ficar... O áudio não, o visual, né? Para ficar melhor a conexão. Só um minutinho. Mandar um abraço forte para o professor Augusto. Obrigada, professor Augusto, por essa oportunidade. Apresentando a professora doutora Dione Colares, ela é doutora em estudos literários pelo programa de pós-graduação em letras da Universidade do Estado do Pará, é mestre em performance vocal pela Universidade Missouri, Colômbia, Estados Unidos, e licenciada plena em educação artística, habilitatório música pela Universidade do Estado do Pará, UEPA. Diplomada em canto pelo Conservatório de Música Carlos Gomes, em Belém, e em piano pela Escola de Música da UFPA. Possui intensa atividade artística, tendo participado como solista em óperas, músicas de concerto e de câmara, em diversos festivais em Belém, outros estados e no exterior. A professora Dione, em 2006, o compositor Oswaldo Lacerda compôs e dedicou para sua voz 2 canções inéditas, interpretadas em primeira audição mundial com a presença do compositor. Ao lado do compositor paraense Altino Pimenta, realizou diversas apresentações em Belém e no exterior, lançando obras até então inéditas. Na gestão acadêmica, foi coordenadora do estágio em música em 1996 e 97, coordenadora do curso de licenciatura plena em música da UEPA em 98 e chefa do Departamento de Arte UEPA 2002 a 2006. Respondeu pela direção do Teatro da Paz em Belém de 2007 a 2010 e pelo muito conhecido Festival de Ópera, tendo sido diretora-geral e artística na produção de 10 óperas durante esse período. Possui trabalhos nas áreas da pesquisa e da docência em música, ocupando cadeira docente na Universidade do Estado do Pará e atuando no ensino básico, técnico e tecnológico da Escola de Música da UFPA. Atualmente, desenvolve pesquisa sobre a presença da mulher na música do Estado do Pará. E aqui nós temos algumas produções da professora relacionadas às publicações recentes, onde ela tem algumas publicações na revista Ribanceira, cujo título A Morte do Autor, de Roland Barthes, Ecos Musicais. Pode pular. Pode pular, professora? Pode, pula. Parte densa, né? Mas tem aqui uma análise que eu acho que é importante, né? Que é exatamente... Não, mas eu vou comentar mais ou menos também. Professora. Então, professora, eu gostaria que a senhora fizesse uso do nosso palco virtual e fique à vontade para proferir a sua palestra, o seu diálogo conosco. Nós estamos ansiosos por isso. Pode ficar à vontade, professora. Solicitar só a professora Cristina, que após a fala da professora, a gente vai ler o seu currículo e passar a palavra. E, por enquanto, se a senhora puder desligar o seu microfone, tá? Para não dar interferência, professora Cristina, a gente agradece. Com a palavra, a professora doutora Dione. Então, pelo meu currículo aí, vocês já viram que a minha atuação foi mais artística, né? E agora, nos últimos 5 anos, eu tenho me dedicado à pesquisa, né? E espero continuar nessa trilha da pesquisa, porque é algo que muito me encanta nessa fase de vida que eu estou agora, né? Apesar de atuar na docência há muitos anos, sempre eu fui atuante como extensionista, principalmente, por causa dos espetáculos, por causa da performance, né?
E os projetos no curso de licenciatura em música, também tive vários projetos, inclusive regendo coro na década de 90, mas sempre nessa ação extensionista. E já nessa fase, depois da gestão cultural no Teatro da Paz, de trabalhar com operística, e o meu retorno ao EPA, né, depois dessa experiência, dessa vivência, eu tive muita vontade de voltar à academia como estudante. E aí, essa temática que nós vamos tratar hoje foi o meu impulso, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês como é que esse tema das mulheres me rondou, porque tem muito a ver com essa minha prática na performance, né, durante esses anos de atuação. Eu vou compartilhar aqui. Bem, antes de começar, agradecer ao professor Augusto pelo convite, estou muito honrada. Professora Cristina, sou sua fã, lhe assisto quase todas as semanas, dificilmente eu não estou participando dos webinários aqui, promovidos por vocês, adoro e fiquei muito honrada com o convite. Kátia, obrigada também por estar aqui conosco, viu? Então, eu vou tentar compartilhar aqui a tela. Todos me escutam bem, né? Me deem, por favor, o ok sobre o compartilhamento. Compartilhar a tela toda. Bom, eu não estou... Treinei tanto com o Rui e não estou conseguindo fazer isso. Espera lá. Ah, tá. Vamos lá. Modo de apresentação. Vocês estão vendo o compartilhamento? Sim, Johnny. Eu vou colocar no modo apresentação. Sim, professora. Estou tentando colocar aqui no modo de apresentação. Conseguem? Ficou melhor? Sim, professora, excelente. Ah, então, ótimo. Então, aqui o nosso tema de hoje, né? Aí aqui meus primeiros contatos com a obra de autoria feminina, né? Essa temática, como eu falei, ficou me rondando durante muitos anos, mas começou numa época em que eu não imaginava e nem tinha essa pretensão de fazer o doutorado, né? Eu fiz o meu mestrado, eu era bem novinha, acho que eu fui fazer, eu tinha 24 anos, né? Porque essa área da performance, a idade é muito importante, então logo eu tratei de fazer a pós-graduação nessa área que eu amava e que eu gostava, que gosto até hoje, atuo ainda, né? Não tanto como antigamente, mas ainda permaneço atuante. Então, na década de 90, eu fui convidada para dar uma palestra sobre as mulheres que atuavam na rádio, né? Primeira metade do século passado. Aí, achei, foi divertido e tudo, mas daí parou por aí. Em 2002, também fui contratada para cantar no Festival de Ópera daquela época, né, 2002, para cantar canções de autoria feminina do acervo Vicente Salles. Aí a anteninha já subiu, né? Eu não conhecia, já era profissional da área há tanto tempo, e eu pensei, que canções são essas de autoria feminina? Nem sabia que existiam. E aí, naquela ocasião, né, eu tive contato com umas 10 obras, o acervo Vicente Salles foi adquirido pela UFPA, teve um projeto de organização, até o professor Jonas estava envolvido, né, na época, mas isso foi posteriormente a essa data de 2002, e aí eu já fiquei com aquilo na cabeça, né. Tá. O tempo passou, a minha vida foi sendo ocupada por outros trabalhos, né, e em 2016, quando eu submeti o projeto para o
o PPGL, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras, porque tinha uma linha de pesquisa lá sobre gênero, mulher, eu pensei, eu vou desenvolver um projeto sobre as canções de autoria feminina no Pará. Aí eu justamente retomei aquilo que havia me atuado como provocação na minha vida em 2002 e fiz o projeto para fazer o estudo do texto na canção de autoria feminina, porque o programa era de letras, né? E assim eu entrei mais profundamente, entrei de cabeça nessa temática. Durante o curso, logicamente, uma outra área, né, porque eu fiz a minha graduação em música, em licenciatura em música, que antigamente era chamada de licenciatura plena em educação artística com habilitação em música, tinha feito mestrado em performance vocal, fora daqui do Brasil, né, e agora em letras, né, quer dizer, sempre inquieta, tentando aprender, né, e absorver novas coisas, né, ter novas experiências. E aí eu fui treinando, nesse treinamento do estudo sobre as mulheres, eu fiz as minhas primeiras pesquisas sobre a mulher na música, né, mas muito na área da representatividade inicialmente, né, estava com o meu projeto já encaminhado para desenvolver como tese, mas durante o doutorado, que eu iniciei em 2016, eu pesquisei sobre a figura feminina nas óperas, né? Então, tem alguns títulos aí que eu destaquei para vocês, por exemplo, do romance à ópera, uma análise comparatista entre a Dama das Camélias de Alexandre e Dumas Filhos e a ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, Manon Lescaut, a mulher como representação do prazer e da desordem social no romance e na ópera, Dinheiro, Pecado, Arrependimento, Perdão e Mal Flandres, de Daniel Defoe. Fiz trabalhos também sobre a canção lírica de autoria feminina no Pará e a presença do piano em Belém do Grão-Pará de Dalcídio Jurandir, que é um romancista, um literário muito importante para nós aqui em Belém. E esse é um dos romances do ciclo Extremo Norte, chamado Belém do Grão-Pará, um romance urbano. E aí eu comecei, né, nessa minha empreitada de estudar essas mulheres. Aqui eu tenho uma foto rara, uma foto que foi cedida pela família da Helena Souza, que foi a primeira diretora do Conservatório Carlos Gomes, como carinhosamente chamamos, porque o nome da instituição mesmo é Instituto Estadual Carlos Gomes, atualmente. Né? E aqui ao centro nós temos a Marcele Guamá, que é uma das compositoras pesquisadas, rodeada de suas alunas de canto. E aqui à esquerda é a Nazaré Oliveira, que também atuou com aulas particulares de canto em Belém, e foi aluna da Marcele Guamá. Mas a Marcele Guamá temos composições muitas, por sinal, desta que foi professora em Belém, na primeira metade do século XX. Tá? Então, a motivação para pesquisar sobre as mulheres, né, é a afinidade profissional com a música, como eu acabei de relatar para vocês no início aqui da minha fala, e também porque a pesquisa sobre a produção feminina no campo interdisciplinar da literatura e música, porque eu estava num programa de literatura, falando da canção, que é um gênero híbrido, né, especificamente sobre a canção lírica de autoria feminina no Pará, nesse período de recorte da Belle Époque, que é mais ou menos 1870, até a primeira metade do século XX, por se constituir um objeto inédito de investigação acadêmica até então, né, com enfoque nessas duas áreas, literatura, música, e em interseção com outras áreas também, porque houve um encontro com a argumentação, né, na argumentação da tese, com as questões de gênero, com a área disciplinar de estudos culturais, gênero, historiografia. Então, na realidade, foi um trabalho que envolveu várias áreas disciplinares. Né? Outra motivação também que é a investigação sobre a memória e a identidade da Amazônia, voltada às práticas culturais do Pará, precisa ser ampliada, e a visibilização do objeto artístico investigado, ou seja, as canções de autoria feminina, da Belle Époque até a primeira metade do século XX. Tá? Então, a pesquisa mais recente, que culminou na tese, né, que eu desenvolvi no programa,
foi uma pesquisa interdisciplinar para se compreender a produção musical de autoria feminina a partir de uma perspectiva historiográfica, sociológica e de gênero, que propiciou também desvelar os processos de inserção da mulher no âmbito das práticas culturais do período compreendido entre a Belle Époque até a primeira metade do século XX. Então, o percurso teórico-metodológico consistiu no levantamento do conjunto documental. Eu vou mostrar alguns documentos aqui que a gente colecionou como aparato, né, documental para essa pesquisa. A pesquisa bibliográfica, né, que foi voltada ao aporte teórico da tese, e a pesquisa de campo, do qual faz parte também o levantamento do conjunto documental, parte da pesquisa de campo, mas que também envolve as entrevistas semi-estruturadas com algumas personalidades musicais que nasceram e viveram nesse mundo musical em Belém, na primeira metade do século XX. Tá? Então, quais são os tipos de documentos, né, que eu tive acesso? Escritos, que correspondem às partituras manuscritas e editadas, recorte de jornais, revistas, cadernos de estudos antigos, programas de concertos, iconográficos, fotos também. Então, quais foram as etapas dessa pesquisa? O inventário das canções nos arquivos do acervo Vicente Salles, que foi onde eu encontrei a maioria do acervo pesquisado, o acervo também da Biblioteca do Instituto Estadual Carlos Gomes, onde eu encontrei cadernos de estudo, partituras também, e nos acervos particulares de familiares de algumas autoras investigadas, mas especialmente um acervo que foi me cedido de forma irrestrita pela família da Helena Souza, que é compositora, mas não compositora de canções, mas um acervo riquíssimo, e ela que foi a primeira diretora do Conservatório Carlos Gomes. Então, a outra etapa foi a organização desse material, porque eu me vi assim com um volume de material muito grande, né? Então, assim, durante 2 anos coletando material, realmente foi organizar todo esse acervo para a minha pesquisa, selecionar o que iria entrar, o que não iria entrar, também foi um outro desafio. Né? Verificação dos arquivos de programas de apresentações artísticas e concertos realizados no Teatro da Paz. Eu também fiquei por um bom tempo visitando um setor que existe dentro do Teatro da Paz, que é de arquivos. Então, tem programas desde o final do século XIX até a atualidade, tudo que ocorreu lá dentro. Então, eu digitalizei até 1950, né? E esse acervo também faz parte da minha coleta de dados. E verificação dos arquivos de jornais e periódicos da época alocados na Biblioteca Arthur Viana e de particulares também, de pessoas, né? Também foi uma outra empreitada, essas visitas na Biblioteca Arthur Viana, que tem as microfilmagens dos jornais de época. Eu adorava, assim, pena que não me sobrou mais tempo. Né? Então, os objetivos dessa fase foi averiguar a participação da mulher na vida cultural da época, enquanto intérprete, compositora, professora de música, autora de textos musicais, além de atestar se houve ou não difusão e circulação das canções de autoria feminina produzidas até a metade do século XX. Então, eu fiz uma tabela com o acervo Vicente Salles, né, as partituras que eu tive acesso lá, foram encontradas, de autoria masculina, 587, de autoria feminina, 104. Dessas 104 partituras, 59 composições para canto e piano, que eu só pesquisei as canções, né? Ou seja, músicas possuidoras de texto. Dessas 59 canções, acrescidas a essas 59 canções, mais 4 canções manuscritas, eu só estou falando de manuscritos, tá, gente? Fontes primárias, de outros acervos e fontes, totalizando 63 canções. Porém, dessas 63, eu apenas... o corpus da minha pesquisa ficou no número de 59 canções de autoria feminina, porque tinha algumas canções
com algumas inconsistências biográficas das autoras, que me causaram dúvida se elas viveram realmente no Pará, se elas eram paraenses. Eu não consegui encontrar dados consistentes, então o número final ficou 59. E aqui são as compositoras que a gente selecionou para a nossa pesquisa, né? São 16 compositoras, que eu nunca tinha ouvido falar antes, só em 2002, naquele concerto que eu havia feito no Teatro da Paz, ouvi falar em algumas delas, pouquíssimas, mas faço questão de nominalmente, né, pronunciar o nome dessas compositoras, que me inspiraram durante os 5 últimos anos. Maria de Lourdes Rangel Antunes, Simira Bacelar, Zilda Bacelar, Anita Beltrão, Olindina Cardoso, Júlia das Neves Carvalho, Antônia Rocha, Dora de Abreu Sherman, Júlia Cesarina Ribeiro Cordeiro, conhecida como Madre Cordeiro, Maria de Nazaré Figueiredo, Marcele Guamá, que é aquela lá da foto, logo no início da nossa fala, está centralizada, Eneida do Espírito Santo Moraes, Helena Nobre, Dulcineia Paraense, que a gente conhece aqui como poetisa, não é, em Belém, uma poetisa famosa, mas que foi encontrada uma composição de autoria da Dulcineia, Raquel Peluso e Coêmia Espíndola Rodrigues. Aqui, local, datas e outras referências, o número de manuscritos e canções editadas também por elas na época. Tá? Essas canções, 59, quando chegou no momento da análise literária mesmo, né, poética, que foi a culminância da minha tese, a análise dos textos, né, análise e interpretação desses textos, eu dividi em categorias. Então, as unidades temáticas dessas canções giravam em torno dessas 3 categorias, né, por mim elencadas, que foram temáticas sacras, 18 canções dessas autoras aqui, sentimentais, 27 canções, e festivas e regionais, que foram 14. Isso para poder dar conta, né, de analisar tantos textos. Aqui eu mostro para vocês manuscritos, excertos de alguns dos manuscritos. Esse é a escrita musical de Marcele Guamá, com o texto da Dulcineia Paraense, que é a poetisa que também é compositora, né? Também foi encontrada a composição dela. A Marcele Guamá, que nasceu em 1892 e morreu em 1978, no Rio de Janeiro, não foi em Belém. Ela era uma francesa que passou boa parte da vida em Belém. E aqui um outro manuscrito da Júlia das Neves Carvalho, né? Aqui é uma escrita musical também bem diferente, mas menos clara do que a da Marcele Guamá. O texto das partituras da Júlia Carvalho sempre vem ao final, ela coloca o texto no final, então, quando o cantor tem que estudar, ele tem que fazer esse encaixe, né, do texto que vem ao final, na música dela, já é um outro tipo de estudo. Eu dei uma lida nessas partituras, estudei algumas. Sonhando Contigo, eu até gravei, vou mostrar ao final da minha fala aqui, uma gravação que eu fiz dessa canção, né, porque o meu intuito também é fazer essa difusão dessas canções que não tiveram visibilidade nem sequer na sua época de existência, né? Então, é Sonhando Comigo, da Simira Bacelar, um outro manuscrito. Aqui, dando continuidade ao acervo documental, né? O acervo é bastante grande. Então, aqui é um programa de concerto do Teatro da Paz, ocorrido em 1922, e eu achei bonito aqui porque foi apresentado pelos irmãos Nobre, que foram conhecidos como os Irapurus paraenses na época, muito famosos. A Gilda Maia pesquisa sobre eles, uma pesquisa linda da Gilda. Aqui são panfletos de cursos ministrados pela pianista Helena Souza, isso é do acervo da Helena Souza, né, que é acervo de particulares, não é um acervo público. E aqui mostrando as iniciativas dos cursos particulares de música em Belém, na época do fechamento, né, na época do fechamento do Instituto Carlos Gomes, proliferaram em Belém vários cursos, né, particulares. Esse foi um deles, Jardim Musical
de Santa Cecília, porque o conservatório ficou fechado de 1908 a 1928, e aí muitos cursos particulares surgiram em Belém. Aqui é uma capa de partitura comercializada em Belém pela livraria Bittencourt, né? E esse acervo foi de um caderno de estudo de uma aluna do Conservatório Carlos Gomes, que está lá no acervo da biblioteca do Instituto, né, Estadual Carlos Gomes. Eu achei interessante também para saber o gosto musical da época, que elas gostavam de estudar, e tem os cadernos de estudo dessas alunas do Instituto Estadual Carlos Gomes, lá na biblioteca, né? Então, diante de todo esse acervo, né, foi dado um enfoque à pesquisa, né, começando com essa questão dos processos de dominação simbólica, né, o estudo das mulheres nos espaços público e privado em Belém. Então, a intenção foi... Oi? Pedindo licença só para lhe dizer que nós temos mais 5 minutos, tá? Então já vou andar rápido. Correr um pouquinho. Correr um não está amarrada não, tá? Pode correr um pouquinho. Ok. Então, aí o confrontamento, né, de todo esse documental, né, todo esse acervo documental com a parte teórica do trabalho, onde eu busquei mostrar os processos de dominação simbólica das mulheres no espaço público e privado, os discursos sociais que subjetivaram o controle das ações das práticas femininas no passado, né? Observa-se que a mulher cada vez mais passa a ocupar efetivamente os espaços socialmente aceitáveis e identificados como apropriados para a sua atuação profissional, principalmente aqueles voltados ao ensino, né? E aqui eu mostro como que era esse processo de dominação, né, falando dos mandamentos publicados pelo Dom Macedo Costa ao final do século XIX, né, as mulheres, textos de jornais publicados na época, 1933, aqui falando sobre a mulher fora do lar, né, e aqui essa atividade socialmente aceita, né, que era voltada ao ensino. A mulher nasceu para ensinar e o ensino é nela a segunda função da maternidade. Então, eu busquei me aproximar da mentalidade da época, né, dos costumes da época, a partir das publicações de jornais aqui locais, né. E também o trabalho a pesquisa mostrou os processos culturais e a presença feminina na cena artística de Belém, quer dizer, os saraus musicais, e a mulher, de que forma ela circulava, né, o que atestou que a mulher não circulava como compositora. Aqui o jornal da época, Helena Souza, aqui, sentada, e a Helena Nobre, uma das compositoras estudadas aqui em pé, ao centro. Tá? Aqui um depoimento da Marina Monarca, não vai dar tempo de ler, né, mas, assim, uma das entrevistadas, a Marina Monarca, que foi a minha primeira mestra de canto e mora em São Paulo, numa casa de repouso, muito bonitas. Os depoimentos também, eu acho que enriqueceram, né, e serviram de argumentação também, ao confrontar-se com o aparato teórico. Né? Eu aqui no acervo Vicente Salles, e aqui com a Marina Monarca em São Paulo, quando fui entrevistá-la. Tá? E as minhas considerações finais são, né, que se constatou nessa pesquisa que o ato de compor música fazia parte de uma tradição masculina. As mulheres pesquisadas aprenderam a tocar músicas de autoria masculina, escutaram músicas de autoria masculina, e as mais antigas, que nasceram no século XIX ainda, tiveram aulas com professores homens. Então, elas não possuíam uma autorreferência na história, elas agiam como únicas em seu espaço de criação, escondendo legitimidade de suas composições. Portanto, as questões de gênero, que envolvem o conjunto das obras deixadas pela mulher compositora neste estado do Pará, demonstram que elas foram impelidas para uma espécie de isolamento criativo. Ampliando essa discussão, historicamente, a mulher compositora ainda teve que lidar com o mito negativo em torno de sua construção estética, de que a sua música tinha menos qualidade que a música de autoria masculina. Né? Nesse quadro de valores sociais, de relações assimétricas e de subordinações impostas pela sociedade, a mulher acabava por restringir sua atuação profissional no campo artístico. Elas não foram conhecidas em sua época como compositoras.
Eu gostaria agora, se tiver tempo, de mostrar a performance de uma dessas canções, para que vocês escutem um pouco a sonoridade dessas mulheres. Eu vou parar aqui a apresentação, tá? E só para finalizar, tem 1 minuto e meio. Dá tempo de mostrar para vocês? Professora. Então, vamos lá. Apresentar. Maria, vamos ver aqui. Ela vai sair um pouco travado, né? Porque é a transmissão pelo Meet, né? Mas... Gente, cadê? Nossa, estava Ah, tá aqui. Encontrei. Vamos ver se funciona. Está aparecendo para vocês? Não, professora. Não? Poxa. Eu não estou conseguindo compartilhar. Não estou conseguindo. Talvez ao final, não sei. Sim, então vamos tentando no final, né? Professora, nós queremos de fato agradecer a sua apresentação, que nos mostra uma pesquisa de fôlego, né? Uma pesquisa extremamente importante para a história da mulher na música na Amazônia, né? Constata-se na sua conclusão a questão do isolamento criativo, né? Do secundarismo da mulher, né? Até uma certa negação do fazer e da sua arte. Então, quando a senhora professora essa pesquisa e a faz com tanto esmero, trazendo dados, mostrando a discrepância, né, no final, no século XIX para o século XX, aí a produção masculina 187 e a produção feminina 104, né? E quer dizer, essas mulheres certamente passaram por cima de muitos tabus para poder colocar a sua arte, né? E mostrar que a arte ela é para todas e de todos. Né? Então, professora, eu quero lhe parabenizar. Esse momento é um momento oportunizado por meio do projeto do professor Augusto, Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. Hoje nós estamos discutindo a questão do protagonismo feminino na pesquisa em música no Norte do Brasil. Tivemos agora a rica apresentação da professora doutora Dione Colares, e a gente quer aproveitar para agradecer também a presença na sala de algumas pessoas que muito nos honram, né? Aqui eu quero dar o destaque à professora Ana Maria Souza, foi minha professora de canto durante 7 anos, canto coral, né? Muito obrigada pela sua presença, professora Ana Maria, o nosso músico Ronaldo Silva, a nossa aluna do campus de Vigia, Vanessa Lobo, que hoje está aniversariando, o Arthur Melo, o Marcos Pinheiro, Felipe Cantão, Tânia Capa, Anderson Silva, Bárbara Cecília, Wendel Siqueira e Neuza Adriele. Tem muito mais pessoas aqui com a gente está com uma sala hoje bem especialmente frequentada, mas agora a gente quer passar a palavra, antes a gente vai fazer a apresentação da professora doutora Cristina Roim Ronfelbuchtel. Espero ter dito correto, mas ela depois vai pronunciar. A professora Cristina, além de ser muito querida aqui por nós paraenses, né, ela é pós-doutora, doutora e mestre em Educação Musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Informática na Educação, com ênfase em Instrumentação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, licenciada em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
coordenadora do curso de especialização em educação musical na Universidade do Rio Grande do Sul, Unidade Montenegro, professora do programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Litoral Norte, assessora do Comitê de Artes e Letras da Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul, orientadora de bolsistas de iniciação científica e extensão em música e artes pela FAPERGS, CNPq e URGS, coordenadora dos grupos de pesquisa Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, registrado no CNPq, vinculada ao UERGS, coordenadora da Biblioteca do Núcleo Culturas, Ciências e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, diretora regional sul da Associação Brasileira de Educação Musical, integrante da Comissão Gaúcha de Folclore e da Fundação Santos Hermann. Professora Cristina, é uma honra lhe receber, dizer da nossa alegria de poder lhe ouvir, e a senhora pode, por gentileza, fazer uso da palavra em 20 minutos. Obrigada, professora. Obrigada, Kátia, querida, pela tua apresentação, pelo carinho, e que eu já, toda a quinta-feira que eu consigo encontrar vocês, eu me sinto um pouquinho mais perto do pessoal do Pará, e a gente já tem uma relação tão linda, né? Eu gosto muito de vocês, e quero dizer que é uma alegria estar aqui mais uma vez. Então, muito obrigada pela apresentação, querida. E excelente apresentação, já quero te dizer de antemão. E então, eu vou começar nessa fala, eu vou também compartilhar aqui um material, para que a gente consiga, então, conversar um pouco sobre essas questões. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aí. Você está indo? Vamos ver de novo. Tudo é uma questão de calma também. Vamos ver de novo. As tecnologias vieram para testar a nossa tranquilidade, a nossa paciência, né? Mas estamos aprendendo, acho que com isso é bom. Projetou, professora. Que bom. Então, vamos ver. Ali, eu vou ver se eu consigo botá-la maior, para a gente encontrar. Perfeito, professora. Vamos ver. Tá, que bom. Então, aí eu já trago um pouco também da imagem da minha UERGS, né, da nossa universidade, que está num desafio grande de trabalhar nesse momento de pandemia. Eu tenho aqui muitos alunos, muitas alunas também participando. Tem o professor Eduardo, que nos honra com a sua presença também, o pessoal da UERGS, e todo o querido pessoal da UEPA e pessoas participantes. Essa apresentação, então, de hoje, traz uma temática que também tem sido importante nas minhas pesquisas, e quero dizer para vocês, então, que eu trago essa pesquisa, uma parte dela, e depois eu vou falar um pouquinho da parte que a Camila, que infelizmente não pôde estar aqui por questões de conexão, como a própria professora Kátia mencionou, mas eu trago também um pouquinho disso. Então, nesse trabalho, eu estou compartilhando com vocês essa temática, então, do protagonismo feminino na pesquisa em música no norte e no sul do Brasil, particularmente, então, trazendo um pouco dessa pesquisa que é realizada, então, junto à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e, para tanto, a Camila foi minha bolsista, Camila de Luna Paiva foi minha bolsista, e eu compartilho, então, uma parte dessa pesquisa. Foi muito importante a professora Dione ter falado anteriormente, que já constrói um caminho para o nosso entendimento acerca desta exclusão que nós temos ainda hoje, passado muito tempo já, mas nós temos ainda hoje em dia a exclusão desse conhecimento relativo à presença da mulher
na música do Brasil e também do mundo, mas no Brasil, particularmente, isso é um fato. E isso ocorre, então, né, porque historicamente esse universo feminino ele tem sido apresentado como pertencente a esse gênero submisso, entre aspas, diríamos, né, e sujeitado às tarefas da vida privada. É isso, então, que era entendido ou esperado da mulher. E não nos enganemos, ainda hoje isso persiste, não na mesma intensidade, mas com certeza ainda sofremos com essas questões. Nesse sentido, então, esse campo da música, obviamente, ele não está fora disso, ele não é ileso a essas questões, e ainda por muito tempo e muitas décadas, esses questionamentos sobre a presença feminina não era algo importante de investigarmos ou de tratarmos sobre isso, né? Nesse sentido, então, a historiografia não se preocupava com isso e não era dada essa devida importância à presença feminina ou da mulher neste campo aí da música. E entendemos que a música ainda, dependendo de que parte da música, será muito mais difícil de a mulher se inserir, né? Porque, na verdade, a mulher ainda ela é vista como cuidadora. Esse é o nosso papel. Mesmo que, e aí quem é mãe aqui também pode entender isso, mesmo que nós tenhamos uma vida profissional intensa, nos é solicitado, requerido e cobrado ações de mulher, de cuidadora. E se nós não o fizermos, isso será muito sério para nós. Né? Nós teremos uma grande recriminação. Então, esse é a forma de ver ainda a mulher, e nesse sentido, não era muito do que se permitia à mulher eram ações, mesmo que na música, que tivessem relacionamento ou relações com o cuidar. Nesse sentido, então, a mulher tinha práticas musicais, como práticas de cantar cantigas de ninar, né? As práticas de acalantos, de contar história, isso ainda era uma função feminina. Hoje em dia, nós temos uma grande mudança, mas ainda precisamos ter também homens atuando nesta parte. Não somente as mulheres serem aquelas de cantarem cantigas de ninar, de contarem histórias antes da criança dormir, mas que isso também seja diluído na família e que os pais ou homens da família também façam isso. Isso é muito importante. E aí eu trago, né, dois pensadores, né, o Georges Duby, que traz, então, a partir desses estudos históricos da vida privada, ele se refere que a importância da mulher, em especial, concluía-se na perspectiva da continuidade da existência, prolongando gerações por meio da procriação. Essa grande importância da mulher vista anteriormente. E sim, é algo que só nós ainda conseguimos fazer. Não sabemos se outras formas de nascimento, ou se os homens puderem gestarem as crianças, mas eu acho que ainda é uma parte nossa. Sim, é importante. Então, isso é muito ligado a nós. E aí o Bourdieu traz essa questão da divisão social do trabalho, essa violência simbólica e essa hierarquização que nós temos, então, dos homens e das mulheres, que alimentam essas estruturas, os espaços, e se refletem nessas atividades que são atribuídas a cada sexo. A mulher faz isso, o homem faz aquilo, e assim, se a gente conseguir viver desse jeito sem reclamar, está tudo muito certo, né? Mas os tempos mudaram, e esse princípio que o Bourdieu traz, então, dessa inferioridade e de exclusão que a mulher tem, né, que o sistema, então, esse que é um sistema mítico, ritual, ratifica e amplia, né, a ponto de fazer dele o princípio, então, dessa divisão de todo o universo. Não é mais que uma dissimetria fundamental, a do sujeito, do objeto, do agente, do instrumento, instaurada entre o homem e a mulher no terreno das trocas simbólicas, dessas relações de produção e reprodução que traz, então, o capital simbólico, cujo dispositivo central é o mercado matrimonial, que estão na base de toda a ordem social. As mulheres, então, só podem aí ser vistas como objetos, ou melhor, como símbolos,
cujo sentido se constitui fora delas e cuja função é atribuir essa perpetuação ou aumento do capital simbólico dos homens. Então, nesse sentido, a procriação, né? Bom, ainda então, o que o Georges Duby diz? Que o feminino encontrava-se posicionado, por certo, sobre o inteiro domínio do masculino. Contudo, porque essa mulher era a esposa, porque devia ser a mãe dos herdeiros, e quando não conseguia, e temos tantos relatos de mulheres que não conseguiam, enfim, engravidar e dar à luz, não se hesitava muito em recusá-la, né? Ela vinha quase que com um defeito de fábrica, né? E isso era, com certeza, uma justificativa muito plausível para a recusa à mulher. Então, nesse sentido, nós temos esse objeto, né, masculino como sexual e como, então, legitimador de uma certa época. Nesse sentido, com essa introdução que eu trago para vocês, a gente fica pensando, bom, assim, houve mudanças ao longo da história? Sim, houve. Poucas ainda. Na prática, muitas vezes, nós temos uma pouca mudança. Muitas vezes o discurso vai um pouco mais além, mas a prática nós sabemos efetivamente que ela é muito difícil, né? Então, pensando, trazendo esses pressupostos para nós, na música e na educação musical, nós pensamos, eu digo nós, porque eu estou trazendo também a Camila aqui junto comigo, que é importante trazer o nome dela, porque nós estamos juntas nessa pesquisa, inclusive a gente já publicou junto, depois eu até trago material para vocês. Então, quais têm sido as contribuições de mulheres na construção da história da música brasileira? E foi muito bom que a professora Dione traz esse conhecimento importantíssimo para nós, e que depois eu vou trazer isso à tona também, da importância de nós, da música, mas nós, professores e professoras de música, conhecermos isso, porque isso tem que estar no nosso planejamento pedagógico musical. As meninas também têm que ouvir música de compositoras mulheres para entender que, eu também posso ser compositora, se não parece algo inacessível, né? Então, é extremamente importante. E, nesse sentido, considerando a importância da presença feminina na pesquisa brasileira, quais mulheres têm pesquisado sobre música e educação musical ao longo dos anos? Eu devo dizer que essa pesquisa é uma pesquisa que está numa fase, mas nós temos mais coletas e pesquisas efetivamente a serem feitas, porque a gente quer trazer não somente as pesquisadoras, neste momento estamos trazendo as pesquisadoras para compartilhar com vocês, mas queremos trazer também onde estão as compositoras mulheres, onde estão as musicistas, as intérpretes mulheres, para que a gente possa, então, fazer essa análise efetivamente. Então, a parte da pesquisa que eu compartilho com vocês. Nesse sentido, então, o objetivo é investigar a contribuição de mulheres na construção da história da música no Brasil, considerando-as, então, nesse momento, como pesquisadoras. A abordagem, então, a metodologia, para falar brevemente para vocês como é que foi, tem uma semelhança com o que foi que a professora Dione fez. Nós também queremos, numa outra fase, trabalhar com documentos, mas neste momento, então, abordagem qualitativa. Nós não queremos, não é apenas o objetivo saber quantas mulheres, mas analisar nesse sentido o porquê que temos tantas mulheres e quais são as relações com esses pressupostos teóricos que a gente está trazendo aqui também. Então, é uma pesquisa bibliográfica, basicamente feita via internet e focando inicialmente em 2 periódicos científicos importantes para nós da música no Brasil. Um deles, importantíssimo para todos, mas principalmente para os educadores musicais, que é a revista da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM, e a revista Opus, que é a revista da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, né? E trazendo isso, eu vou depois falar um pouquinho sobre cada uma delas, e a análise foi feita, então, de acordo com a análise de conteúdo. Como é que foi feito, como é que foi esse procedimento? Entramos, eu e a Camila, então, em todas as publicações das revistas da ABEM.
entramos também em todas as publicações da revista Opus. Bom, na revista da ABEM, nós temos, então, ela iniciou em 1992, então nós pegamos de 1992 a 2019, nós finalizamos em dezembro esta pesquisa do ano passado. Então foram 445 artigos e são 43 edições das revistas da ABEM. Eu já vou trazer os resultados nesse sentido e o que a gente procurou aí. A revista Opus, ela iniciou no ano de 1989. E quem conhece a história da ABEM, da Ampom, que a Opus é da Ampom, não é? A Ampom começou, então, antes que a ABEM, e a ABEM foi um braço que se desenvolveu a partir da Ampom, né? Então, trazendo só a questão da educação musical. Posteriormente, outros também se criaram, a ABET, por exemplo, o professor Paulo Murilo aqui, e tantas outras associações também saíram da Ampom, que é a nossa associação mãe. Então, a Ampom, 1989 a 2019, esse foi o recorte de todas elas. Foram, então, publicadas 42 edições, e isso, mesmo tendo começado antes, a gente tem mais edições em alguns momentos da ABEM, por isso que deu 43 edições, né? E foram 434 artigos analisados, então. Então, esse é o nosso universo, e o qual, então, eu passo a compartilhar um pouco com vocês. Então, o que eu tenho aqui para trazer para vocês? Constatou-se que a investigação sobre a presença feminina enquanto compositora e musicista propiciou grandes contradições e dualidades, sendo fortemente respaldadas através da submissão e dominação masculina perante a própria autonomia das mulheres. Então, a gente deixou um pouco de lado, por isso, essa análise mais profunda, porque muitas vezes nós não temos a autoria propriamente da mulher quando ela está junto com um outro homem, enfim, escrevendo. Então, a gente, por isso que deixou. E, nesse sentido, compreender a importância e a contribuição de compositoras na história da música do Brasil, que é uma próxima etapa, é reconhecer que, ao falar sobre a história da música do Brasil, fala-se também sobre a história das mulheres no Brasil. Então, o que a gente tem ainda, antes de mostrar os dados para vocês? Sabe-se que há muitos séculos o meio musical tem sido um privilégio de homens, né? Não estou falando nada que a gente desconheça. E perante um caminho constante de rupturas e reinvenções, cada vez mais impulsionadas também pelos movimentos das contraculturas, as compositoras, então, em vários contextos, encontram formas de emanciparem suas vozes através da internet. Isso é uma coisa importante, para a gente nos ajudou muito, atuando, então, com representatividade para tantas outras mulheres e potencializando novas ressignificações e representações da figura feminina na sociedade. Então, eu trago o primeiro conjunto de dados para vocês. Então, vejam só. Aqui eu tenho um dado, me desculpem que está em inglês, porque esse artigo ele acabou saindo numa revista estrangeira, tá? Mas, enfim, o que a gente tem? Esse é o gráfico da revista da ABEM. Então, nós temos 445 artigos, 43 edições. Quais são os resultados? São 3 categorias que nós encontramos, basicamente, de autorias. E nós colocamos, então, como mulheres, homens e mulheres e homens. Então, ali nesse gráfico, vocês veem, primeiro, que temos homens, 22%, depois mulheres, 68%, grupos de homens e mulheres, 10%. Então, quais são os resultados aí? Na parte vermelha ou laranja, não sei como é que aparece para vocês, nós temos, então, as mulheres com cerca de 68%, perfazendo a autoria de 303 artigos dentre os 445 da ABEM. Depois, nós temos, então, os homens, com um cômputo de 96 artigos,
perfazendo cerca de 22% de artigos. Os homens estão em azul ali, né? E os grupos de homens e mulheres, então, em amarelo, perfazendo 10%, são 46 artigos. Então, aqui, a gente fica feliz, né? Nós temos um grande contingente de mulheres escrevendo, publicando, no sentido de pesquisadoras na revista da ABEM. Em princípio, é muito bom, com certeza temos que louvar e tal. Mas, se vocês recordarem do início, quando eu trago um pouco no referencial teórico e mesmo nas reflexões, que esse ato de cuidar, ele é algo entendido como feminino e, portanto, é interessante, é possível e até louvável que nós tenhamos as mulheres nesse sentido. A educação musical, ela vem da questão do ato de professorar, né, de ensinar, e ensinar entra dentro também naquela análise do cuidar. Então, apesar de ser algo que é interessante, é importante, sim, temos que ficar felizes, também é algo a pensar que é algo relativo ao que se espera da mulher, né? O ser cuidadora, então, cuidar com a música, né? Então, esse é o primeiro dado. Vamos, então, ver agora os resultados da revista Opus, que é da Associação, né, da Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, e ali a gente sabe que nós temos não somente a educação musical, mas nós temos a etnomusicologia, a musicologia, as práticas interpretativas e tantas outras sub-áreas da música. A educação musical também faz parte disso. Observem que o visual do gráfico já modifica e a gente tem o quê? Então, em 434 artigos, em 42 edições, nós temos uma mudança. Nós temos os homens, então, perfazendo 232 publicações, ali, artigos, o que perfaz cerca de 53% das publicações na revista Opus. Depois, nós temos as mulheres, com 29%, então, e é a parte ali cor de laranja, das mulheres, com 124 artigos publicados. E nos grupos de homens e mulheres, que nós temos coautorias, muitas vezes, nós temos, então, 18% perfazendo, então, 78 artigos. O que se infere aqui? Né? Que estes outros artigos, muitas vezes, também são de educação musical, mas nós temos textos da área da musicologia, da composição, e a composição ainda ela é uma área masculina. Nós estamos lutando contra isso, muitas vezes tem muitas mulheres compositoras, mas ainda vocês entendem que nós temos um contingente melhor, ao menos se nós analisarmos sob o ponto de vista da publicação dos artigos científicos, e eu trouxe só essas duas revistas, mas nós temos outras revistas também da música no Brasil que podemos também ampliar essa análise. Licença, professora Cristina, licença, 5 minutinhos. 5? Perfeito, eu estou no final mesmo, ótimo. Então, o que a gente pode pensar a partir disso, né? Que investigar, visibilizar, compartilhar e legitimar as contribuições femininas na história da música no Brasil é reconhecer todos os séculos de silenciamento histórico, simbólico e social. Essa pesquisa, portanto, que eu apresentei para vocês e que a gente vai continuar, pretendeu analisar os dados apropriados a partir da sociologia dos estudos históricos, uma vez que investigar a participação feminina em determinado espaço é questionar quais espaços ainda não foram ocupados pelas mulheres, ou seguem subalternizados ainda. E a gente sabe que a questão da composição, das práticas interpretativas, são exemplos disso. Reflexões como essas são urgentes, e aí eu queria chamar a atenção nisso, né? Nos planejamentos em educação musical e na inserção nas emendas curriculares, compreendendo que a própria academia atua para a manutenção de gênero, a partir também do feminicídio musical.
Dessa forma, afirma-se que é fundamental reconhecer os estudos de música e gênero no Brasil como campo científico e disparador para novos caminhos, indagações e epistemologias. Então, nesse sentido, eu convido a todos e todas vocês a se debruçarem sobre essa temática também precisam ser conhecedores disso e procurarem também nós, homens e mulheres, porque aqui eu não sou contra os homens, absolutamente. Eu quero justamente que a gente se dê as mãos, porque isso é bom para todos nós. Todos nós entendermos que todos nós podemos fazer tudo. E aí, se a gente vai para uma sala de aula e trabalha, mostra exemplos musicais de mulheres que compuseram, mulheres tocando, mulheres regendo, isso é extremamente importante, porque a gente coloca essa possibilidade para as nossas meninas nas escolas, né? Então, aqui eu deixo também esse artigo que eu escrevi com a Camila, Women Researchers in the Brazil Music Scene, saiu esse ano aí, na International Journal of Humanities and Social Science. É um artigo que a gente escreveu e optamos por escrever numa revista estrangeira inicialmente, para que a gente pudesse também ver o que fora está acontecendo. E é bem legal o que a gente tem recebido de retornos, do que o pessoal tem lido sobre essa pesquisa em especial e tem compartilhado também. Isso nos ajuda muito no crescimento. Então, eu vou finalizando aqui a minha apresentação. Aqui são algumas referências que nós utilizamos nessa pesquisa e quero, ao encaminhar essa finalização, dizer para vocês da importância de todos nós nos darmos conta dessas invisibilidades, muitas vezes a gente não se apercebe e elas vão perpassando pelas entrelinhas do nosso trabalho, né? Então, eu agradeço muito e quero dizer para vocês, para finalizar, e só lembrando um pouco o trabalho da Camila, nós estamos, neste momento, finalizando um texto que é sobre a Celisa de Oliveira Metz, que é uma musicista maravilhosa em Montenegro. Ela é compositora, poeta, ela é uma maravilhosa pianista e poucas pessoas conhecem fora de Montenegro a importância da Celisa, pois nós queremos dar visibilidade ao maravilhoso trabalho dela. E também a professora Terezinha Petri Cardona, também musicista, responsável pela criação de uma instituição maravilhosa, que a Bárbara está aqui, está comigo numa pesquisa, é sobre a Fundação Municipal de Artes de Montenegro. Nós estamos nesta pesquisa também, trazendo todas as contribuições da Fundarte, e a professora Terezinha Petri Cardona foi a grande pessoa que articulou a música, e que tem ainda articulado em Montenegro. Então, ambas vivas, e que a gente quer fazer jus ao trabalho maravilhoso delas. Eu agradeço a todos e a todas vocês pela audiência e estamos aí para responder, para poder conversar sobre essa temática que é tão importante. Muito obrigada. Professora Cristina, nós aqui agradecemos a sua profunda reflexão, né, mostrando a questão da condição de sujeição de gênero, né, colocada nessa divisão social de gênero que a senhora aponta, né, que é que se transverte e nos mostra esse silenciamento histórico, simbólico e social, e que resulta num conceito que eu achei bem interessante, num feminicídio musical, professora. Não sei se a senhora cunhou esse conceito, mas ele é extremamente... Eu e a Camila, então nós começamos a trazer essa questão, mas também alguns têm trazido, né? Mas a Camila também é importantíssima nisso. Sim. Então, nos faz, de fato, refletir o papel, né, que é colocado para a mulher historicamente, e a gente sempre discute isso lá no campus da UEPA de Vigia, a necessidade de entender que a luta em favor do feminismo, ela é a luta em favor do humano. Então, não se trata de um jogo de contrários, homem contra mulheres, né? Se trata de uma luta humanitária, né? Então, silenciar uma voz, silenciar uma cultura,
silenciar uma arte, ela é, no mínimo, uma violência, né? Então, acho assim que a apresentação da professora Dione e da professora Cristina, dentro da temática, o protagonismo feminino na pesquisa em música de norte a sul do Brasil, não é? Nós estamos aqui representados pelos dois extremos, né? Sul e norte, norte e sul, Pará e Porto Alegre. Eu acho que você está em Porto Alegre, professora Cristina. Na verdade, o pessoal ri muito de mim, porque eu moro numa cidade que é a 30 quilômetros de Porto Alegre, trabalho em Porto Alegre, trabalho em Montenegro e Osório. Eu nem sei de onde mais eu sou. Qual é a cidade que a senhora mora, professora? É São Leopoldo? Gravataí. Gravataí. Ah, certo. Então, professora, enquanto eu vou... Então, a fala de vocês trouxe realmente uma inquietação que eu tenho certeza que a comunidade que está aqui nos assistindo gostaria de fazer algumas perguntas. Então, enquanto eu vou ler o nome de algumas pessoas que estão aqui presentes e nos honram com a sua participação, vocês podem ir encaminhando as perguntas aqui pelo chat, ou se quiserem fazer também uso da palavra, tá? Está franqueada. E aí, eu convido a professora Dione, enquanto as pessoas vão organizando as perguntas, se dá para ela colocar o trecho do que ela ia mostrar para a gente. A gente quer agradecer aqui muito a presença na sala do professor Paulo Murilo, da professora Keila Monteiro, Keila Monteiro, eu não sei se ela é professora, Ludiana Vigário, Ediel Freitas, Érica Rebelo, Luana Pensador, Mari Lúcia da Rosa, Graziela Felício e Fabiane Chaves. Bom, aqui no chat, né, Daniel, acho que já tem algumas perguntas aqui. Mas, professora, pode já organizar a sua apresentação? Eu queria colocar o vídeo, porque isso já é resultado da tese, assim, que eu estou realmente estudando as canções, né? E eu gostaria de publicar no YouTube, no canal do YouTube. E aí eu iniciei com a gravação de 2 clipes, né? Eu estava tentando apresentar o primeiro, que é uma canção da Simira Bacelar, nascida em 1920, aqui em Belém. Vou tentar compartilhar, vamos ver se dessa vez vai dar. Aí é bom desligar os microfones, porque sempre dá um delay, né? Está compartilhando alguma tela, não? Tá. Tá? Agora eu acho que vai dar certo. Aí eu peço que momentaneamente desliguem os vídeos, porque dá um atraso, né? Como é vídeo, eu vou saltar agora. Vamos ver se vai rodar. Parou. Professora Cristina, se puder desligar o microfone. Sonho sempre contigo, penso sempre em ti, acordado, dormindo, castelos florindo, meu viver é assim. Sonhando contigo eu fiz esta doce melodia. Que teus olhos, teu porte de diabo, enfim, despertou além de mim. Sonho sempre contigo, penso sempre em ti, acordado, dormindo, castelos florindo, meu viver é assim. Sonhando contigo, eu fiz esta doce melodia. Que teus olhos, teu porte de diabo, enfim, despertou Bravo! Professora. Pronto, deu um pouquinho agora, né? Agora deu para ouvir um pouco.
Pena que dá um atraso, mas depois eu vou disponibilizar no YouTube os vídeos que eu preparei. A ideia é estudar essas obras junto com alunos também, né? E mostrar, dar visibilidade para essas canções que há 100 anos, mais de 100 anos, estão no fundo do baú. E que eu mesma, que sou da área, desconhecia, né? O meu maior choque foi esse, atuar há décadas como cantora profissional e não conhecer esse repertório. Sim, professora. A gente vai fazendo uma leitura aqui no chat. A Rosimari Oliveira, ela diz, inclusive para a educação musical, 2 mulheres maravilhosas aqui da nossa Montenegro. A Ana Maria Souza, nossa professora da UEPA, minha professora. Parabéns, professora Cristina Roni, Dione Colares. Vou precisar sair para dar aula na pós da UEPA. A Vanessa Lobo diz, ótima fala, professora Cristina, parabéns. Ela também parabenizou a professora Dione. Graziela Feliz, nós aqui agradecemos. A Fabiane, melhor professora orientadora, pessoa espetacular. Não sei de quem ela está falando, a Fabiane Chaves. Já está garantido 10, né, Cristina? A Rosine fala também, obrigada, Cristina, por essa pesquisa dessas mulheres musicistas daqui, homenagem merecida. O Antônio Pádua, ele diz, parabéns palestrantes dessa tarde. A Vanessa Lobo, nossa aluna do campus de Vigia, ela diz, professora Dione e professora Cristina, como podemos ter acesso às suas pesquisas? Aí já uma primeira pergunta, né? Eu coloquei o link ali desse artigo, esse que eu comentei nessa apresentação, então, tem o artigo ali, e hoje mesmo eu estava organizando os materiais, eu vou publicar, então, agora, vou submeter, na verdade, né, para uma revista, e aí em português também, que eu acho que é importante isso aí, para a gente estar compartilhando. Então, mas, em princípio, já tem o link ali no chat. Sim, eu tenho algumas publicações, mas sobre temáticas que envolvem a mulher, né? Em alguns anais. Aqui, como eu estava no programa de estudos literários, eu tenho algumas revistas de estudos literários, né, publicações. Depois eu posso estar compartilhando. E agora a tese mesmo, em breve eu acredito que no banco de teses da UFPA, na verdade, o programa, né? O programa de pós-graduação em estudos literários da UFPA, e aí deverá entrar no banco de teses essa pesquisa. Mais uns meses, porque eu sou recém-doutora, né? Parabéns, professora. A Vanessa Lobo, eu conheço um pouco do estudo, ela está fazendo um estudo da mulher instrumentista ali na região do Médio Salgado, ali pela área de Vigia, São Caetano, Colares, que tem uma musicalidade pungente, né? E ela está fazendo um estudo de como é que é a história da mulher musicista nas bandas marciais, que vocês devem saber que nessa região ali do estado do Pará, região Nordeste, que a gente chama de Médio Salgado, nós temos bandas marciais históricas, né, bandas que desde 1800 e pouco, né, ou seja, desde o século XIX elas existem. Então, acho que é por isso que ela tem interesse, de fato, nessa discussão da mulher na música, né? O Ronaldo, ele vai... Pode falar, professora? Não, eu estou só te escutando. Realmente, né, tem muitos desdobramentos sobre mulher na música aqui no Pará, né? O enfoque da minha pesquisa foi essas canções de autoria feminina no início do século passado. Mas, quer dizer, a mulher intérprete, né, a mulher professora, né, as primeiras mulheres, a primeira geração de mulheres professoras, né, ainda na metade do século passado, e as mulheres da atualidade, mulheres que atuaram em banda e atuam em banda. Sempre é um tema que provoca muitos desdobramentos. Eu coloquei ali no chat o protagonismo feminino em bandas musicais, botei o link. Também é importante referir ao Glauber, que é daí, é de vocês, do Pará, e a gente está num trabalho, estou ele e o professor Augusto, com esse protagonismo das mulheres em Vigia, nessas bandas.
Então, tem ali o link, tem já uma produção que a gente fez nesse sentido. Perfeito. Obrigada, professora. O Ronaldo, ele está colocando excelente apresentação, professora Cristina, e muito bem lembrado os 2 ícones de Montenegro. Grato por compartilhar. Aí, que mais? Aqui a professora Cristina socializou um link do artigo dela. O Ronaldo falando que a professora Cristina é cidadã do mundo. A Rosemary, imagina que Clara Schumann tem várias composições que foram assinadas pelo marido, para ela não, pois ela não podia assinar. E agora estão lutando pelo nosso espaço. Ela já tem, né, um aparato crítico, já tem trabalhos escritos sobre a Clara Schumann, sobre a Fanny Mendelssohn, né? Agora, realmente, ainda tem muitas mulheres que não têm revisão crítica da sua obra, né? Esse foi o meu desejo, iniciar um trabalho sobre essas mulheres paraenses, né, do início do século passado. Mas já tem algumas autoras já estudadas. A Clara Schumann, a Fanny Mendelssohn e outras, Pauline Viardot, de origem europeia, já estão numa situação melhor, um pouco. Parabéns, professora Cristina e professora Dione, Milena. Paulo Murilo também, parabéns, muito grato pelas partilhas. Obrigada. Diel, ele está dizendo que o link, professora, que a senhora mandou, não está abrindo. Eu botei acho que a professora outro mandou de novo. Tá certo. Todo lindo, acho que foi a professora Dione, bravíssimo, que lindo, bravo, nossa, como ela nos emocionou. Esse aqui é a minha parte já. Que vídeo lindo, professora, parabéns pelo lindo trabalho, a Tassi está falando, Cristina Bravo. A gente faz uma viagem, né? Aquelas fotografias de Belém antiga, né? Os trilhos do bonde, o Teatro da Paz, com um jardim diferente do que a gente vê hoje, né? Uma Belém que existe hoje, mas que era diferente no passado. Né? Certo. O Antônio Pádua está dizendo, muito obrigado pelos relatos e experiência, parabéns pelo doutorado, professora Dione. Obrigada, Pádua, meu colega querido. Então, gente, a gente já se encaminhando aqui para o final, né? A Vanessa está falando para a professora, eu acho que é a professora Cristina, esse conheço bastante, ótimo artigo, né? Protagonismo femininos em bandas marciais. A Ludiana, gostaria de perguntar para as professoras sobre como foi para elas, enquanto pesquisadoras e musicistas, conciliar maternidade, ser mães e carreira acadêmica. Aí, essa pergunta, a gente já vai pedindo que vocês possam fazer as considerações finais, que a gente já está avançando um pouquinho aqui, e a professora Cristina é que vai fechar, tá? Então, deixo com a professora Dione a responder como conciliar. Eu fui dividindo, né, na minha vida, tanto que do início eu era só cantora, assim, sempre desenvolvendo a parte da docência, atuando na docência, né? E aí eu, durante uma década, assim, aquela década que eu produzi as 10 óperas que você falou, foi a década de ter filho também. Eu tive 3 filhas lindas, a mais velha tem 17, aí tem uma que tem 13, e quando a Carolina, minha caçula, fez 5 anos, eu disse, eu vou entrar no doutorado. Entendeu? Porque realmente, ao mesmo tempo, eu não consegui. Aí ela fez 5 anos, eu disse, agora eu acho que já dá para encarar, né? E aí eu fui, eu tinha vontade, mas realmente os encargos, né, da vida da gente, era muita coisa, e para fazer bem feito, para fazer como a gente deve fazer, eu resolvi esperar, foi um tempo de espera muito grande, o desejo já tinha, mas só pude realizar em 2016 e concluir isso agora, e eu já estou na docência há mais de 20 anos, né, há muitos anos como mestre, o meu mestrado, eu me lembro que na seleção do doutorado me perguntaram, e seu mestrado, você fez quando? Eu tomei até um susto com essa pergunta, eu já tinha feito há mais de 15 anos. Pronto, vou ser reprovada, porque eu já fiz há mais de 15 anos, né?
Mas, graças a Deus, a pesquisa era preciosa, o projeto foi uma oportunidade também, e eu fui muito bem recebida. O programa de pós-graduação em estudos literários, ele abraça pesquisadores de outras áreas, eles são abertos a estudos interdisciplinares, e aí deu tudo certo, né? Foi isso, eu fui dividindo, assim, no decorrer da minha vida, e o último projeto foi um doutorado, né? Eu espero continuar na pesquisa. Professora Cristina, pode também responder, aí depois a gente a rodada das considerações finais, tá? Tá bem. Professora Dione, parabéns pela sua história. Eu tive a oportunidade de conhecer o Teatro da Paz. Vocês, quando forem lá, precisam conhecer. E, assim, ela ter trabalhado nesse lugar e ter dirigido tantas óperas, você não tem noção a vida musical maravilhosa que é lá no Pará e em Belém, particularmente. Assim. Então, parabéns pela sua trajetória, pela sua pesquisa maravilhosa, pela linda voz. Belíssima voz. Parabéns. Muito obrigada. E a professora Dione escreve também, ela tem um pendor para escrita maravilhoso. Né? Parabéns mesmo. Eu gosto de escrever, e foi um exercício também, né, essa retomada da escrita, né? Da escrita, assim, aprofundando no tema. É realmente um projeto de vida, um doutorado, né? Com certeza. Eu concluí em 54 meses, não consegui concluir em 48, 54, mas enfim, né? Eu acho que eu finalizei do jeito que eu gostaria, assim. Que bom. Representar, né? Representando essas mulheres, dando um pouquinho de voz a essas mulheres. Com certeza. Eu queria entrar nessa pergunta, né? E pedir à professora Cristina e depois a professora Dione. Ela pergunta a questão da conciliação, né? Das outras atividades, maternidade, etc., e o trabalho. E vocês, enquanto mulheres pesquisadoras da música, qual foi o sentimento de vocês à medida que vocês foram tendo esses achados duros, difíceis, né? Como vocês se sentiram com a pesquisa de vocês? Uma coisa que eu acho, com a pesquisa e com o trabalho, né? Uma coisa que ainda, apesar de que nós saibamos de todas as questões atualmente das mulheres, ainda a gente se sente culpado, né? E eu acho que isso é uma coisa importante de dizer, culpado por fazer e não estar, por exemplo, em casa, com a filha, com o esposo, fazendo as coisas que normalmente se espera que a gente faça. Até porque também a gente quer estar, né? Então existe, isso é inegável, esse sentimento ainda, né? Ainda a gente se sente culpado. Isso é muito difícil de tirar da gente, é uma culpa eterna. Mas assim, eu quero... Não é? É verdade. A minha filha, quando eu sentei nesse computador para a nossa mesa redonda, ela perguntou, mas não terminou sua tese, mamãe? A minha caçulinha de 9 anos. Não, a minha é muito engraçado, porque assim, aqui onde eu tô, é onde eu escrevia, né? É em cima, em casa, né? Então, aí eu tenho uma escada, e aí ela, pequenininha, gritava lá de baixo, desce daí, mulher! Porque ela queria que eu descesse e ficasse com ela, né? E com certeza, eu entrei no mestrado, a minha filha, que também é Carolina, eu tenho uma só. Olha. Ela estava com 2 aninhos. No mesmo nome, né? Ela estava com 2 aninhos, aí eu entrei mestrado e doutorado, então ela só tinha me visto na vida estudando, né? Mas para isso, assim, então a gente sente uma culpa, isso é inegável, a gente tem essa culpa, né? Agora é fundamental que a gente consiga em casa dividir essas tarefas e ter compreensão, porque se não tivermos compreensão, isso é muito difícil. Então, e não são todos os homens que são compreensivos. Sim. Então, isso é uma coisa da gente construir, conversar. Então, assim, é difícil, a gente conciliou. E quem me conhece sabe que eu faço bastante coisa, mas também precisamos ter um marido e uma família compreensível. Isso é muito importante. Sim, com certeza, com certeza. O meu marido está tocando nesses vídeos que eu estou produzindo, ele é pianista. Então, assim, a gente divide o trabalho também, né? Diz, bora, vamos, quero estudar, quero cantar. Então, ele me ajuda muito, o apoio da família é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas mesmo com o apoio da família, eu escolhi, no meu caso, eu escolhi
o momento certo de fazer o doutorado. E muitas pessoas, quando souberam que eu estava entrando num doutorado, perguntaram, para onde tu vais? Eu disse, não, vou fazer em Belém, estudos literários. Não vais fazer em Canto, causou estranheza para muitas pessoas, entende? Mas, realmente, eu fui muito feliz na minha escolha, não me arrependo. Eu acho que 15 anos atrás eu ia querer fazer um doutorado em performance e hoje não. Estou muito satisfeita com a minha pesquisa e com esse percurso que eu estou tomando, que eu tomei, que eu decidi, que eu escolhi. Muito bem, minhas queridas. É muito legal o nosso bate-papo, nós já estamos avançando e nós gostaríamos também de agradecer a oportunidade dessa tarde muito especial, uma tarde também que nos traz a reflexão, não é? Mas também o encantamento, né, do que é ser mulher, essa serenidade, ao mesmo tempo, essa clareza e essa força, né? Por isso, uma força estranha, né, que vem da mulher, essa força estranha é nossa, né? E o protagonismo feminino na pesquisa em música no norte e sul do Brasil, ele é uma edição, né, do programa, do projeto de Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate, né? Queremos agradecer muito ao professor Augusto Souto. Eu também quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de conhecer um pouco mais vocês e agradecer aos nossos alunos da UEP, em especial o campus que eu coordeno, que é o campus de Vigia, e os nossos alunos também lá do Rio Grande do Sul que estão aí conosco, os nossos alunos aqui do Pará. Professora Dione, uma satisfação lhe ver e lhe ouvir. Obrigada, satisfação é minha. Eu estou fazendo já minhas considerações finais, porque a professora Cristina tem uma surpresa no encerramento. Dione, professora Dione, se quiser ainda fazer uso da palavra, faça por gentileza. Depois passamos, por último, à professora Cristina, que a gente vai se despedindo, tá? Só agradecer, realmente, a oportunidade, o convite do professor Augusto, fiquei muito feliz pelo convite, pela temática. Sempre que eu puder dar voz à pesquisa, a esse estudo das mulheres, né, eu vou dar. Né? Eu pretendo desmembrar também essa pesquisa e publicar alguns artigos, né? Mas, naturalmente, quero lhe encaminhar, professora Cristina, a pesquisa, vou encaminhar para o seu e-mail a tese, tá? Quero a sua apreciação, mas, assim, foi um trabalho feito com muito amor, apesar do empreendimento, né? Mas eu acho que tudo valeu a pena, está valendo a pena. Quero agradecer esse momento, essa oportunidade. A gente que agradece. Cristina? Muito bem. Parabéns pela sua fala, professora Dione. Cada vez mais eu me encanto com a senhora, com o seu trabalho, com o trabalho de vocês aí, que é uma riqueza, assim, eu sempre falo muito para os meus alunos, quem está aqui recorda o quanto eu vi coisas maravilhosas aí no Pará. Parabéns pelo trabalho de vocês. Professora Cátia, parabéns pela sua mediação, foi uma satisfação tê-la aqui com a gente também. E eu, nesses momentos finais, então, eu quero agradecer muito também a acolhida, né, agradecer imensamente a parceria do professor Augusto Souto, que eu conheci há cerca de 4 anos, mais ou menos, e desde então a gente começou uma parceria. Ele me levou para Belém, me levou para Bragança também, eu conheci aquele campus maravilhoso, aquilo lá que é um sonho para nós, eu contei muito sobre isso para os meus alunos também, e agradeço muito, então, a parceria do professor Augusto, agradeço muito também a parceria do professor Rui Anderson, que também é nosso parceiro nessa mesa redonda online, o nosso querido Daniel Silva, estudante aí do Pará, que está sempre ajudando e fazendo um trabalho maravilhoso, o Glauber, que não está aqui, mas também um excelente aluno, a gente está numa parceria, então, com essa pesquisa sobre as bandas de vigia e esse protagonismo feminino, e tantos outros professores, professoras, o Paulo Murilo também, um pessoal maravilhoso que nós temos, o pessoal também de Montenegro, do Rio Grande do Sul, quero agradecer a presença com muito carinho. E acredito que seja o momento da finalização, né, professora Kátia? Isso. E o professor Augusto me deu uma incumbência semanal
que é trazer um pouco de poesia, né? Então, eu sempre trago algum poeta. Normalmente, nas últimas vezes, eu tenho trazido e compartilhado poetas mulheres, né, para que a gente possa também trazê-las ao conhecimento e poder compartilhar um pouco nesse sentido. E eu quero trazer para vocês a Flor Bela Espanca. Gosto muito da Flor Bela Espanca. E eu vou... A Flor Bela, não sei se conhecem, também não tem, as pessoas não têm que conhecer, né, cabe a nós divulgá-la também. A Flor Bela, ela nasceu lá em 1894 e faleceu em 1930, e ela foi uma poeta portuguesa. Eu estou dizendo poeta porque as mulheres poetas têm solicitado que sejam chamadas de poetas e não poetisas. Então, é por isso que eu sei que se chamam poetisas, mas então eu estou acolhendo essa solicitação. Então, ela era uma poeta portuguesa, Flor Bela Espanca, que ultrapassou as convenções literárias do seu tempo e transformou em poesia a sua vida tumultuadíssima e sofrida. Foi muito sofrida. Em seu poema A Memória de Flor Bela Espanca, o Fernando Pessoa, que se afinizava muito com ela, disse: alma sonhadora, irmã gêmea minha. A Flor Bela tinha exatamente consciência de quais temáticas se adequavam aos livros que ela queria publicar. Trocando Olhares, que é a poesia que eu vou ler para vocês, está dentro deste livro, foi essencial para que ela, então, repensasse o seu fazer poético. E é extremamente importante conhecermos o manuscrito, então, que traz neste Trocando Olhares. Eu tenho aqui o texto, que é da Martine Claret. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho vários livros da Flor Bela Espanca, eu gosto muito dela. E eu escolhi essa poesia que se chama Poetas, que ela escreveu em 8 de janeiro de 1916. E ela diz assim: ai, as almas dos poetas, não as entende ninguém. São almas de violetas que são poetas também. Andam perdidas na vida como as estrelas no ar. Sentem o vento gemer, ouvem as rosas chorar. Só quem embala no peito dores amargas e secretas é que em noites de luar pode entender os poetas. E eu, que arrasto amarguras que nunca arrastou ninguém, tenho alma para sentir, a dos poetas também. Com vocês, então, Flor Bela Espanca, para a gente degustar. Agradeço imensamente a presença de todos, as queridas amigas Dione, Kátia, queridos e queridas estudantes, e vamos escutar mais música das mulheres, ler mais poemas e textos das mulheres, dos homens também, mas das mulheres é importante. Um beijo muito grande para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Cristina. Abraço. Muito obrigada. Beijo.